Atos capítulo 12, o versículo 11 diz o seguinte, Atos 12, 11. Cretenses e árabes, ele está descrevendo uma série de nações ali, 16 nações para ser exato. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Até aqui. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, irmão, sobre a comunicação e o propósito. Eu fiz umas anotações aqui, eu vou tentar ler boa parte para eu ser mais objetivo, ok? Vai lá com a mãe agora, cara. Então, primeiro, gente, o que eu gostaria de falar, assim, né? Ser igreja traz duas grandes implicações, pelo menos duas grandes implicações. Quais são? É que a gente tem uma dificuldade em ter clareza sobre qual é o propósito da igreja, e nós também temos uma dificuldade natural de comunicação, ou seja, de relacionamentos. Com relação ao propósito da igreja, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: qual é o propósito da igreja? E a gente vive dias onde isso está em crise, porque as pessoas entenderam, e quando eu digo as pessoas, eu digo desde a liderança até aquele que está sendo convidado a vir participar da igreja, que o propósito da igreja é fazer as pessoas felizes e se sentirem bem. E alguém pode dizer assim, se não for para me sentir bem, se não for para me fazer feliz, eu não vou na igreja, para quê? Eu fico em casa, então. Me sinto melhor em casa, me sinto mais feliz em casa. Então, por conta disso, é melhor eu ficar em casa, se a igreja não me fizer feliz o tanto que eu acho que ela deve fazer. E aí você vê igrejas disputando quem consegue fazer os seus membros mais felizes. Por isso, tanta ferramenta de entretenimento e tantas outras coisas assim, para que as pessoas possam se sentir sempre animadas e felizes, como se esse fosse o propósito da igreja. O problema é que, quando eu digo que a igreja existe para me fazer feliz, eu preciso definir o que é felicidade. E aí começam os problemas, porque o meu conceito de felicidade é diferente do teu conceito de felicidade. E mesmo que a partida, o meu conceito e o teu conceito de felicidade coincidam, existe um problema, é que o conceito de felicidade vai sofrendo alterações com o tempo. Quer tomar uma água, filho? Então, ele já vai descer, tá, gente? Então, por exemplo, quando eu tinha a idade do João aqui, o meu conceito de felicidade era bem diferente do meu conceito de felicidade hoje. Né? O meu conceito com 2 anos e meio era... poucas coisas me faziam feliz, certo? Chocolate sempre me fez feliz, isso permanece até hoje. Mas algumas coisas que me faziam feliz na época do meu filho, andar de motoca, por exemplo, era uma coisa que me fazia extremamente feliz. Hoje não faz mais, certo? Hoje as motocas têm que ser mais cilindradas, pelo menos. Vai lá, cara. Então, o problema é esse, é que o nosso conceito de felicidade vai alterando com o tempo. E aí a gente entra numa disputa de qual é o conceito de felicidade que é o melhor e como é que eu faço para convencer os outros de que o meu conceito de felicidade é melhor e angariar o apoio dessas pessoas para impor na igreja que o meu conceito de igreja que me faça feliz prevaleça. Então, é um problema muito sério. Eu corro o risco de moldar a igreja à minha imagem e semelhança, ou à imagem e semelhança da minha felicidade pessoal. E não só isso, mas eu vou deixar louco quem está na liderança, porque daí eu vou pressionar quem está na liderança a realmente atender o meu pedido de felicidade, e quando aquele cara, ou aquele homem de Deus, aquela menina de Deus, finalmente estiver me contentado, eu vou falar para ele, olha, desculpa, mas virou o ano, e meu conceito de felicidade já mudou também. Então, recomece o game e me faça feliz do jeito que eu quero esse ano. E esse é um dos graves problemas da igreja. O outro problema da igreja é o seguinte, gente, a igreja é a Arca de Noé. Tem bicho de tudo quanto é espécie, tudo quanto é tamanho, tudo quanto é gênio, tudo quanto é pensamento. A igreja é uma Arca de Noé, certo? E aí nós temos um problema natural de comunicação. Nós somos pessoas diferentes, com idades diferentes, com trajetórias diferentes,
vindos de famílias de padrão econômico ou financeiro diferentes, com subculturas diferentes. Então, quando eu falo uma coisa, você não me entende exatamente o que eu estou querendo falar, certo? É igual aquelas pessoas que vão para países de língua inglesa e começam a querer falar expressões em português e em inglês, sabe? É ridículo, não faz sentido para quem está ouvindo, para você faz total, mas para a pessoa não. Então, quando eu falo assim, gente, a gente precisa buscar mais a Deus, o que eu estou querendo dizer com isso? O que você entende que eu estou falando? Qual que é o seu conceito de buscar a Deus? O que para você é mais importante em buscar a Deus? O que você aprendeu com seus pais, se você nasceu num lar cristão, que o que era fundamental em buscar a Deus? Então, a gente começa a ter problemas de linguagem, de comunicação muito sérios. A gente não se entende, a gente acha que está falando uma coisa para a pessoa acha que tu está falando outra coisa para ela, a pessoa responde falando uma coisa em cima do que ela achou que tu falou, e tu acha que ela está falando outra coisa em cima do que ela acha que tu falou. Olha só. E começa a salada de fruta. E aí, do nada, você já ofendeu um monte de gente, a gente não consegue nem ter a sensibilidade de perceber que aquela pessoa está precisando ouvir tal e tal coisa. Aí depois você dá no meio da pessoa, assim, agride, e aí depois, lá em casa, depois fala, é verdade, a pessoa estava pedindo socorro e eu não percebi, porque eu não entendi o que ela estava querendo me dizer. Então, a igreja, ela é, assim, cara, cada um de nós tem uma língua nativa e a verdade é que ninguém se entende direito. Então, quando a gente soma esses dois problemas, a gente tem um baita de um problema. Nós temos pessoas buscando a própria felicidade, ou seja, sem clareza de qual é o propósito da igreja, tentando prevalecer a sua própria felicidade momentânea, sem conseguir se entender umas com as outras. Então, como ser unido? Como isso pode, como é a felicidade, não a felicidade, como o propósito de Deus e a igreja de sermos um pode ser realizado no meio disso tudo? E, naturalmente falando, é impossível. É impossível. E aí você vê as igrejas tentando várias técnicas para tentar fazer de conta que é possível na base da estratégia. E uma delas é, vamos nichar a igreja para fazer com que nessa igreja só congregue gente que pense igual, que fale igual, que tenha a mesma faixa etária, está entendendo? Para diminuir o ruído e dar essa ideia de que alcançamos a união. E outros vão tentar outras estratégias, que é elevar o nível do entretenimento até as alturas, sem se preocupar com a pureza da mensagem, sem se preocupar com a sinceridade do evangelho, porque o que importa é manter a galera divertida, porque daí o índice de sentimento ou sensação de felicidade atinge a meta e todo mundo acha que não pode mudar de igreja ou que a minha igreja é a mais divertida da cidade. Porque se amanhã os meus membros perceberem que na esquina abriu outra igreja e lá eles estão dispostos a pagar um preço mais alto para fazer esse membro mais feliz do que ele é comigo, a minha igreja esvazia. Então é uma neurose total. Agora, a resposta de Deus a isso, gente, é que o Senhor nos deu o seu Espírito Santo. Nada une mais, nada esclarece mais o propósito de Deus e nada também ajuda a gente tanto a alinhar a nossa comunicação, os nossos relacionamentos, do que a ação do Espírito Santo. E é por isso que nós começamos essa ministração falando de Atos, capítulo 2. Que foi o momento em que o Espírito Santo se derrama sobre a igreja. E quando o Espírito Santo se derrama sobre a igreja no dia do Pentecostes, a gente vê imediatamente ele unificando o propósito da igreja e ele, de maneira sobrenatural, potencializando ou fazendo possível a comunicação da igreja, mesmo com gente que naturalmente era impossível eles manterem comunicação. O Espírito Santo podia ter descido e ter feito qualquer sinal. Ele poderia ter feito qualquer sinal mesmo. Mas ele desce em formato de língua. Por quê? Porque a língua fala de comunicação. E aí você leu comigo aqui no versículo 11 de Atos. Qual foi a característica que impactou aquela cidade? Como que eles conseguem falar no idioma nosso? De cada um de nós. São 16 nações diferentes. Esses caras nunca estudaram, são iletrados. É impossível isso. Essa é a marca da igreja. A igreja consegue, com o trabalho do Espírito Santo, em falar de um jeito
e ministrar do jeito que tu sabe que Deus está falando, tu sabe certinho, tu sabe? É inteligível, entendeu? Então, e o que eles ouviram Deus falando? Uma só coisa. Qual era o discurso que aquelas nações ouviram? Está lá. Ouvimos eles falando sobre as grandezas de Deus. Por quê? Porque o propósito, o Espírito Santo vai nos dizer isso, o propósito da igreja não é fazer você feliz. O propósito da igreja é ela dar testemunho das grandezas gloriosas de Deus. Então, a igreja não está para servir você no sentido de te fazer mais feliz e mais contente. A igreja foi posta para Deus, para contentar a Deus e ser testemunho das grandezas dele para o mundo. Você veja a inversão do foco aqui. Então, a igreja está para Deus. Não é Deus que está para a felicidade das pessoas. E é isso que nós vemos. O propósito, portanto, da igreja não é fazer os crentes felizes, nem o propósito do ministério. Você que tem um chamado ministerial, não te preocupa. Às vezes eu desanimava muito, porque eu falava assim, cara, eu não sou um cara que consigo animar todo mundo à minha volta. Eu não sou um cara que onde está todo mundo rindo e feliz à volta. Então eu vou fazer o quê? Vou servir a Deus o quê? Aí eu pensava, não, Deus vai me dar altos dons aqui, eu vou ser um giraia dos dons espirituais, vou ser um super mago místico da glória e do poder divino, aí quem sabe alguém vai me dar valor. Não foi o jeito que Deus queria. Então, durante muitos anos eu pensava, pronto, Deus não tem ministério para mim, porque como é que eu vou fazer alguém feliz? Mas a questão não é isso, os dons são dados para que você glorifique a Deus. E aí, quando você glorifica a Deus, o que isso causa na vida das pessoas tem um efeito colateral, que elas começam a se sentir mais felizes. Mas essa felicidade é um subproduto do propósito da igreja. O propósito da igreja é glorificar a Deus. E não significa, mas então o Theo está falando aí que a igreja é um lugar de gente muito infeliz mesmo, né? Porque não é um lugar de gente feliz, não é um lugar para fazer gente feliz. Mas, como disse, quando a gente elege como prioridade a prioridade do Espírito Santo, que é glorificar a Deus, a gente começa a perceber que a gente tira a tirania da felicidade de cima das nossas costas. Hoje a gente vive dias em que, tiranicamente, ou seja, você é obrigado a se sentir feliz e a ser feliz a cada momento. E que se você não se sente feliz, é porque está tudo errado, você está na vida errada, você está no filme errado, você tem que jogar tudo na lata do lixo e começar tudo do zero num lugar que te faça feliz. Por que há tantos divórcios hoje? Porque as pessoas entendem que o propósito do casamento é o mesmo, é eu ser feliz. Ou eu fazer o outro feliz. Aqueles que são mais nobres, né? Não, eu não vou casar para eu ser feliz, eu vou casar para fazer a pessoa feliz. Ainda que isso seja nobre, está errado. Porque você e eu, nós não temos certeza nenhuma que a gente vai, no futuro, fazer o cônjuge feliz. Concorda comigo? Eu não sei o que vai acontecer. E se Deus tiver que eu fique acamado antes de me recolher? Por 15 anos e a minha esposa tiver que me servir do lado da cama. Então, que certeza eu tenho de que eu vou fazer a minha esposa feliz? Eu tenho certeza que eu vou me esforçar para isso. Mas certeza eu não tenho. E o problema é que as pessoas se casam com a felicidade no trono, como um rei absoluto. E quando as coisas começam, a vida normal, real, começa a trazer sofrimento, seja para o casamento, seja para a igreja, seja para as instâncias onde Deus nos plantou, a gente entra em crise e fala, bom, mas eu não estou me sentindo mais feliz, então não faz mais sentido. Então, se eu casei para fazer feliz, me sentir feliz, e veio uma crise, e a gente se olha e não está mais percebendo que a gente está fazendo um outro feliz, vamos divorciar. Acabou o sentido. Veja que perigo. Agora, a gente não casa para fazer feliz, a gente casa para a glória de Deus. A gente casa, e a família é como se fosse uma célula menor do que a igreja, né? A igreja é uma extensão da família. Então, o propósito do casamento é o mesmo da igreja. Qual é? É ser testemunho das grandezas de Deus. Onde Deus é engrandecido aonde a fraqueza é maior, aonde a possibilidade, o talento natural é menor. É na fraqueza que eu sou forte, entendeu? Porque daí é a força dele em mim. Então, cuidado com essa falácia do que não, porque você tem que estar numa igreja onde você se sinta feliz. Será?
Já pensou se que eu e você temos pecados a ser tratados? E que quando Deus começa a tratar os nossos pecados, isso não é um momento feliz? Então você pode simplesmente falar, eu não estou me sentindo bem aqui, eu estou me sentindo um pouco constrangido, sei lá, eu estou me sentindo exposto aqui. Aí você vai e pula para o próximo galho, uma igreja onde não toquem na tua verdade que Deus quer trabalhar. E aí você se sente feliz lá. Então nem a felicidade é uma medida honesta. Porque muitas vezes Deus vai falar, não, eu te plantei aqui, eu quero que você continue aqui, você está chateado, você está aborrecido, está doendo, mas é isso mesmo, cara. Essa é a dose, esse é o cálice que Deus tem para trabalhar na minha e na sua vida. E quando a gente sacode essa tirania da felicidade, é libertador. Nós não somos mais perseguidores da felicidade. Nós somos aquilo que Apocalipse 14 vai dizer que nós somos seguidores do Cordeiro. Por onde quer que ele vai. Sabe o que significa por onde quer que ele vai? Você sabe quem é o Cordeiro? Você sabe o que evoca a imagem do Cordeiro em Apocalipse? É aquele que foi torturado e foi morto. É aquele que foi torturado e assassinado de maneira injusta. Então, aqueles que são os seguidores do Cordeiro já seguem as suas pegadas sangrentas ao longo do caminho. Então, não é fácil ser seguidor do Cordeiro, por onde quer que ele vai. Sabe por quê? Porque a gente prefere vale de sombra de morte, a gente prefere pastos verdejantes, a gente prefere águas refrigerantes. E de repente esse cordeiro fala, agora eu vou dar uma guinada aqui, eu vou te levar por veredas de justiça, por amor do meu nome, e de repente você vai perceber que eu estou te levando através de um vale de sombra de morte. Pô, mas eu não me sinto feliz, Jesus, num vale de sombra de morte. Pois é, mas você não é seguidor da felicidade, você é seguidor do cordeiro, por onde quer que ele vai. E sabe qual é o fruto de você ser fiel em seguir o Cordeiro para a glória do Cordeiro, por onde ele quer que ele vai? É que de repente você se descobre feliz. Está entendendo? Mas como assim? Feliz em meio ao vale da sombra da morte? É isso aí. Esse é o tchan do Berengandã, entendeu? É que você começa a seguir o Senhor e renuncia à sua própria felicidade. E quando você percebe, ele trouxe uma felicidade maior diante de você. Porque não há como comparar a grandeza de uma felicidade que se mantém viva e vibrante mesmo no vale da sombra da morte. Está entendendo? Essa é uma felicidade que jorra de dentro, que jorra da vida do Espírito dentro da gente, e não das circunstâncias que nos cercam. Então, nós somos seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vai. Quando você abre mão da felicidade para ficar com Cristo e ser igreja que glorifica Cristo, mesmo nos dias difíceis, mesmo em meio aos desentendimentos e divergências, acontece algo extraordinário. É que você está ali para a glória de Deus, e o Espírito Santo se alegra, isso produz alegria em você e em mim, e de repente a gente é feliz mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, às fraquezas, às dores, a gente é feliz. Agora, se você busca a felicidade, você perde tudo. Se você busca a felicidade, você perde Cristo e você perde a própria felicidade. Eu gosto de um exemplo de o seguinte, imagina que eu sou um caçador de pássaros, eu estou me aproximando de um pássaro para dar o bote nele com a minha rede, jogar uma rede em cima daquele pássaro, certo? Sabe o que acontece? É que esse pássaro é lindo, ele é colorido, ele tem um canto belo, e ele projeta uma sombra assim no chão. E se eu jogo a minha rede em cima da sombra daquele pássaro, que burrice seria isso? Eu perco tudo. Eu perco o pássaro e eu perco tudo que deriva dele. Eu perco a sombra dele, eu perco o canto dele, eu perco todas as expressões dele. Agora, se eu capturo o pássaro, se o meu alvo é o pássaro, aí eu tenho a essência e tudo o que deriva dela. Eu tenho o canto, eu tenho a sombra, eu tenho tudo, certo? Então, por que a gente deve mirar em Cristo? Porque quando a gente mira em Cristo e não mira na felicidade, a gente acaba, por extensão, ganhando também a felicidade, a alegria e todas as demais coisas. Agora, se você mira na felicidade, você está jogando a rede em cima da sombra. E aí você fica sem nada. Então, o propósito da igreja é, de fato, a gente ser realmente libertos da tirania da felicidade. A gente é exilado da felicidade, porque a gente entra no reino de Deus.
mas depois a gente retorna para a terra da felicidade, não mais como seus escravos, mas como seus conquistadores, em nome de Jesus. Agora, a segunda coisa que a gente precisa falar é a questão das barreiras de comunicação. Então, no dia do Pentecostes, essa foi a marca de estreia, eu já falei disso, Deus capacitou pelo Espírito os crentes a se comunicarem para a glória de Deus, de forma até então impossível para eles. Bem, sobre as grandezas de Deus, esse foi o tema. Todos eles ouviram os discípulos falando isso de maneira única, de maneira uníssona, porém cada um numa língua diferente, certo? O que isso nos dá? Isso nos dá a garantia de que, por mais dificuldades que eu e você tenhamos de nos comunicarmos, por mais improvável que seja, naturalmente falando, eu, com 40 anos, careca, com 3 filhos, fazer sentido para você, com 16, está na faculdade, que acha que eu sou um jovem idoso. A gente, naturalmente, a gente não tem nada a ver um com o outro, você está entendendo? A gente tem assuntos diferentes. Eu vou falar do preço da fralda, você está entendendo? Não tem nada a ver com você, mas de alguma maneira, quando o Espírito Santo está entre nós, a gente se entende. Você ministra em mim, eu ministro em você. A gente se ama. A gente descobre que a gente é um só corpo. A gente descobre que, por mais que a gente tenha muitas coisas fora do comum, nós temos aquele que é o principal em comum. Então, a gente, de alguma maneira, está em sintonia. Quando Cristo é o eixo da roda, não importa em quantas direções divergentes os raios correm. Se Cristo é o eixo em comum deles, de alguma maneira, eles pertencem à mesma roda. Você está entendendo? Eles se complementam. Eles ajudam a dar estrutura um para o outro. Não é isso que os raios de uma roda fazem? Então, quando Cristo é o nosso núcleo, quando a glória dele é o que nos importa, quando ele é o amado da nossa alma, sabe o que acontece, gente? A gente se descobre unido. E barreiras naturais são removidas pelo poder do Espírito Santo. A gente começa a entender, a gente começa a se importar, a gente começa a ser sensível, a gente começa a ser capacitado para ministrar, para enxergar o que antes a gente não enxergava. Não existe nenhuma escola de idioma nesse mundo que vai te ensinar a falar a língua nativa da alma daquela pessoa que está do teu lado. Você pode estudar a técnica, tudo mais. Tem coisas que é o Espírito Santo que vai fazer, sabe? Vai te mostrar como entrar naquele assunto com a pessoa, vai te mostrar como servir aquela pessoa, como aliviar aquela pessoa, não só ouvindo ela e entendendo realmente a dor dela, sem fazer julgamento, mas também sendo boca de Deus, para falar que Deus é grande, que entra naquela dor, naquela angústia, naquele mal, e faz a mudança profunda. Isso é o Espírito Santo, nós dependemos dele para isso. Não existe técnica nem estratégia de igreja que mantenha os crentes unidos, fora do Espírito Santo, com esse poder e com esse resultado. Nós somos totalmente dependentes dele, e essa é a verdade. Agora, quando a gente fala que o Espírito Santo nos capacita, isso é importante esclarecer isso daí, porque ele vai nos capacitando de várias maneiras a manter a união. Então, uma delas, como eu falei, é ministrar mesmo na vida da pessoa. É falar e a pessoa entender que é Deus falando com ela. É ouvir a pessoa com os ouvidos de Cristo. Agora, existem outras maneiras. Não significa que a gente vai estar lá cheio do Espírito Santo, falando línguas o tempo inteiro e tal, 24 horas por dia. Não. A verdade é que o Espírito Santo, ele vai se enraizando em quem nós somos, vai se enraizando no nosso caráter, vai se enraizando nas nossas palavras, e vai gerando ali o fruto do Espírito. Entende? Amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E aí a gente começa a derrubar barreiras com nossas atitudes, com os nossos gestos. Então, a gente começa a falar com amor, a gente começa a se comunicar com graça. Então, tudo isso são virtudes no lado positivo da comunicação, certo? Mas existe um lado negativo, que pouco se fala e é importante a gente falar, que é o seguinte: do lado negativo, entre aspas, ou seja, um lado defensivo, é que o Espírito Santo vai nos dando condição, nos nossos relacionamentos de igreja, a que a gente combata a mentira e a fofoca. Certo?
Então, às vezes a gente foca muito assim, não, porque o Espírito Santo vai nos unir, a gente vai se amar, a gente vai perdoar, a gente vai viver em comunhão. Aí você pisa no meu calo e fala, não, querido, tudo bem, está sangrando, encravou minha unha, mas só glória, só bênção, só paz e amor. Não é verdade? É aquele fim de retiro. Sabe o fim do retiro? O fim do retiro, o cara vem com a faca, corta o teu braço e fala, está sangrando só um pouquinho, mas eu nem usava muito esse braço, amado, não tem problema, fica na paz. Você está na glória, você está andando... Só que daí vem a segunda, terça, quarta, de repente você está numa vida comum. E aí você precisa lutar, você precisa combater para se manter unido com seus irmãos. E aí tem uma coisa que é extremamente esquartejadora do corpo de Cristo. E Paulo vai falar dela exatamente lá em Efésios capítulo 4, que é um capítulo áureo, assim, sobre a unidade da igreja. Veja o que Paulo fala. Não sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia, veja como o negócio é sutil, pela astúcia com que induzem um erro. Versículo 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Paulo está falando aqui de verdade e de amor. Não é só amor. Temos que zelar pela verdade, certo? E ele evoca o quê? Para manter a unidade. A ideia da cabeça do corpo, ou seja, Paulo tem em mente a unidade do corpo. Ou seja, somos membros uns dos outros, então não podemos mentir, não podemos ser coniventes com a mentira. No versículo 25, ele volta ao mesmo tópico. Ele diz assim, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros do mesmo corpo. A mesma coisa. Paulo está dizendo assim, se vocês não cuidarem, se vocês não buscarem graça e discernimento do Espírito Santo, vocês vão se esfacelar enquanto corpo de Cristo. Cuidado com as mentiras. Cuidado com as coisas sutis. Que, artimanhas. Que se intrometem, assim. Sabe o que é? Quando ele fala aqui, pela artimanha de pessoas e pela astúcia, a ideia aqui é aquele presente bem embalado, aquela coisa que se apresenta de maneira legal, atraente, interessante, justa, uma causa justa, mas que na verdade é uma mentira e que produz desunião. E esse é mais uma área em que o Espírito Santo também ministra nos nossos corações. E pouco se fala, porque eu acho que muita gente enfoca muito esse lado do não, vamos nos encher do Espírito, e aí vai ser assim aquela comunidade alternativa. Paz e amor, todo mundo vai estar bem. Mas a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque o Senhor disse que sempre no meio do trigo haveria joio. Então a gente está em constante combate ou em constante filtro, em alerta pelo Espírito, a gente não cair em mentiras que vão chegar para nós e nem em fofocas que vão chegar para nós. E aí o Espírito Santo vai nos mostrar, através das Escrituras, o seguinte, que nós precisamos não apenas ser dóceis, perdoadores, mas também sermos zelosos, combatentes contra mentiras e fofocas no nosso meio. Senão, do contrário, a gente vai estar um dia lá na glória celestial e pouquinho depois a gente vai estar no meio da maior confusão, no meio da maior divergência, no meio da maior disputa, no meio da maior guerra de grupos e gangues dentro da igreja. Então, qual é a receita que o Espírito Santo vai nos dar pela sua palavra contra esses males que chegam? E eu vou dar pequenos conselhos bem breves para a gente. Provérbios capítulo 18, versículo 17, o Espírito Santo inspira o autor para nos dizer o seguinte: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. O que ele está dizendo aqui? É que no tribunal, quando a primeira pessoa que vem fazer a queixa se apresenta, todo mundo dá razão para ela. Até que o outro compareça à frente e fala, mas não foi assim não, peraí, por que você está falando isso? Então, parece muito básico, mas você ouviu alguém falando de alguém, certo? Certo. Qual é a sua reação?
Provavelmente, se essa pessoa ouviu falar alguma coisa mal de alguém, que alguém, o outro terceiro, lhe fez alguma coisa errada, primeiro que a pessoa, se ela ouviu falar, porque ela confia em ti, então já existe uma relação de simpatia, certo? Se a pessoa veio e falou para você, não se iluda. Vai ouvir quem? O outro lado. Fala, é mesmo? Poxa, ele falou isso para você? Guarda aquilo no seu coração. E vai escutar o outro lado. Ou chama a liderança e vai falar assim, escuta, eu tenho uma denúncia assim contra aquela pessoa, isso é sério. Certo? Se não fosse sério, a pessoa não ia ter falado aquela pessoa para você. Então, vai e investiga, vai na fonte, vai ouvir o outro lado, vai se inteirar dos fatos. Por quê? Porque o primeiro a comparecer no tribunal tem razão, até que o segundo dá um passo à frente e o questione. É um alerta muito sério isso aqui. E isso serve para tudo na nossa vida. É na família, é nos amigos, é na vida da igreja, é na vida profissional, em tudo isso aqui. É em tudo isso aqui. Então, alguém veio e falou para você, tal, você vai levar isso aquilo adiante? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Você precisa verificar, gente, a igreja é a coluna e a fortaleza da verdade, certo? 1 Timóteo 3,15. Se chegou uma coisa assim para você no seu ouvido, cuidado. Você deve primeiro ter certeza que o que está chegando a você é a exatidão dos fatos como eles foram. Porque 3 pessoas estavam conversando e uma delas disse que as outras 2 atacaram essa pessoa. E eu não concordo com o que fizeram. Tá, mas o que fizeram? Não, eles fizeram assim, assim, assado. Tá, essa é a versão de quem? Dos 3? Não, é só de um. Tinha testemunha? Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando chega uma polêmica e quando chega um assunto difícil no nosso ouvido, a gente é colocado automaticamente na cadeira de juiz. Onde você vai emitir um juízo. Aquela pessoa não pode fazer, aquela pessoa está errada. Ela está no teu tribunal, tu está condenando aquela pessoa denunciada, que não foi ouvida, a estar errada. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 10, que 2 pesos e 2 medidas são abomináveis ao Senhor. O que são 2 pesos e 2 medidas? É o seguinte, não, porque se o meu amigo disse, eu acredito nele, porque ele é meu amigo. Aquele outro lá não foi muito com a cara, nunca foi muito com a cara. Então, o meu amigo com certeza tem razão. Olha, quando eu e você fazemos esse tipo de atitude, o que nós estamos sendo é juízes perversos. Sabe o que é um juiz perverso? É um juiz parcial. O juiz parcial, basicamente, ele é um cara que, na cadeira de juiz, ele tem 2 pesos e 2 medidas. O meu amigo disse que o outro fez mal para ele. É meu amigo, então eu dou crédito. Mas o outro lado disse que não foi bem assim. Não interessa a palavra dele. A palavra dele vale menos do que a dele. Porque esse aqui é meu amigo, aquele lá eu não sei quem é. Você está entendendo a perversidade? Você está entendendo? Se você fosse a parte denunciada e fosse levado a um tribunal aqui, do nosso país aqui, e alguém chegasse para você, e aí a pessoa que te denunciou é amiga do juiz. Aí entra você e a pessoa no tribunal, que te denunciou, e aí o juiz fala, cara, é você, que legal, como é que você está? Nossa, você é um cara, eu sou teu fã, cara. Como é que você se sentiria? Como parte denunciada, você ia pensar assim, estou frito. Estou frito. Aí o juiz fala, legal, vamos ver, o que você tem a dizer? Ele fez isso para ti, é verdade? Então tá bom, daqui o martelo. Pá, condenado. Ué, mas o outro não tem direito de defesa? Tem 2 lados. Irmão, você está entendendo a gravidade daquilo que a gente faz no dia a dia da igreja? No dia a dia da família, do círculo de amigos que Deus te deu para caminhar junto até Cristo, para a glória dele? Isso é tão comum. Gente, eu vim para Cristo de fato aos 17 anos. Gente, infelizmente eu já vi, obras de Deus serem esquartejadas e esfaceladas por causa de um detalhe desse. Não, porque ele é meu amigo, eu acredito nele, ele falou isso daí, Outro dia alguém veio me questionar. Se concorda com aquilo que fizeram? Uma situação aí. Eu falei, o que fizeram? Não, porque não sei o que, porque eu acho um absurdo. Tá, mas o que fizeram?
Não, porque ele falou, tá, e o outro lado, você já escutou? Você foi atrás, você apurou? Não, né? Falei, dá trabalho, né? Dá trabalho. Apurar os fatos como eles são, dá trabalho. Você tem que ir na fonte, você tem que buscar as fontes primárias. Você não pode ficar com versões que inflamam você, e porque vem de pessoas com quem você simpatiza. Porque isso é muito grave para a igreja, isso é muito grave para a nossa vida, e isso é abominável ao Senhor. Então, gente, eu faço isso todo dia. Tá? Eu estou lá, imagina que eu estou lá em casa, isso acontece com frequência, a Emily está ali. A gente está ali, está o João e a Bianca. De repente, a Bianca vem na garagem. Papai, o João me bateu. Ele pegou o pedaço da vassoura e deu na minha cara. Qual é a minha reação? Qual é a minha reação? Você acha que eu vou pegar a vara e falar, eu vou pegar o João pelas costas, ele nem vai ver. Você acha que essa é a minha reação? O que eu tenho que fazer para não ser um juiz perverso? Aí, filha, vamos lá então, vamos conversar com o mano. Chego lá e falo, ô João, o que aconteceu? Aí eu vou escutar o outro lado da história. Olha só, tem dois lados das histórias. Não, porque eu tenho papai, eu não sei o que, entendeu? Opa, então tem outro lado, ele não foi de graça, geralmente não é. Que ele pegou o cabo de vassoura e atentou contra a vida da irmã, está entendendo? Cara, você, pai, você sabe que as coisas são assim. Você precisa sentar e escutar os dois lados da história. E se tiver testemunha, ou seja, outras crianças ali, você fala assim, ó, foi isso que aconteceu com eles, você viu aqui? Você ainda convoca a testemunha para o teu tribunal. Não é o tio, ele foi lá e deu nas costas dela sem ela não fazer nada. Opa, aí temos fatos, está entendendo? Agora imagina se eu sou, não, mas que eu simpatizo mais com ela do que com ele. Então a denúncia dela é mais grave que a denúncia dele. Então se ela vir denunciar que ele deu uma vassourada nas costas, eu não preciso investigar. Eu já vou lá e condeno e executo juízo. Juiz opressor. Sabe o que é juiz opressor? Juiz opressor é quando a pessoa entra sem dignidade e já entra condenada no tribunal. Isaías 53 vai dizer que Jesus foi julgado, seria o Messias, né? Com juízo opressor foi julgado, não, com juízo opressor foi arrebatado. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ou seja, ninguém quis ouvir ele de fato, qual era o lado dele da história. Ele entrou por uma mera formalidade, por isso que Jesus não gastou saliva. Ele sabia que ele estava condenado. Ele sabia que iria jogar pérola para os porcos. Vocês estão entendendo qual que é o perigo? Gente, parece simples o que eu estou falando, mas a gente faz isso direto. Direto. A pessoa me olhou atravessada, eu já chego aqui para o meu amigo e falo, pô, bicho babaca, né, cara? Bicho mala, né? Pô, você viu ali o cara todo atravessado, não sei o quê. No meu caso, se eu te olhar atravessado, é porque sou meu vesgo mesmo, tá? Pô, não sei o quê. O que meu amigo fala? Não, o bicho é mala mesmo. Nem sabe. Tá, e aí já começa uma divisão. Tu tá no tribunal, filho, condenado, tu nem sonha que tu tá lá. Que tu já pegou 15 anos de cana, condenado em segunda instância, tu nem sonha. E aí tu chega de peito aberto e, pessoal, tá acontecendo, pronto, acabou a unidade da igreja numa palhaçada, numa besteira. Acontece isso ou não acontece? Estou falando de uma viagem aqui, você já experimentou um pouquinho disso? Já viu um pouquinho disso? Então o Espírito Santo, ele começa a nos mostrar que a gente não deve só ser, o paz e amor, da comunhão, então, a gente precisa estar alerta para que, se a gente percebe que tem alguma coisa aqui que não está correspondendo à verdade, a gente tem que reagir a isso. De que maneira? A verdade em amor. Não é apenas o amor, tem que ter verdade também. E não é só a verdade também, agora vamos dar no meio de todo mundo. Não, tem que ter amor, é a verdade em amor. Não dá para uma coisa existir sem a outra. Então, a gente precisa, realmente cuidar para não usar dois pesos e duas medidas, porque isso destrói a igreja, sabe? Não importa com quem você simpatize, não importa qual é a estima que você tem das pessoas, nós precisamos ser zelosos
vigilantes, porque o diabo é muito oportuno para realmente provocar grandes estragos em cima de fatos unilaterais, que não são fatos, são versões, portanto. Nós precisamos buscar ajuda, ser zelosos pela unidade da igreja. A verdade em amor não prejudica ninguém. A verdade em amor não expulsa ninguém. A verdade em amor não quebra a comunhão com ninguém. É exatamente o oposto. A verdade em amor zela, blinda, protege, preserva. Entende? Porque num ambiente onde as pessoas percebem que existe verdade em amor, a pessoa pensa 2 e 3 vezes antes de abrir a boquinha para jogar uma fofoquinha venenosa no ar. É verdade ou não é? Então, cuidado que se alguém chega para ti, mas pode ser a 4ª pessoa da Trindade. Ok, vou verificar. Não, pois é, esse é o teu lado, foi assim mesmo. Sai dali, escuta, tem outra possibilidade de contatar outra fonte para apurar isso daí, porque é sério, porque eu quero continuar amando a pessoa de quem foi falada mal. Entende, irmãos? Então, não vá atrás da primeira versão. Zele pela unidade da igreja, caminhando na verdade em amor. Por fim, para a gente terminar, e a gente vai ceiar ainda, essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo produz amor, o Espírito Santo zela pela verdade, o Espírito Santo nos ajuda no propósito que é glorificarmos a Deus. O Espírito Santo nos ajuda a vencer barreiras impossíveis de compreensão uns com os outros. Isso é a igreja na sua beleza e na sua unidade. Agora, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo para não dar certo. Tudo para não ser unidos. Mas a gente é unido. Quando a gente não tem o Espírito Santo, há uma distorção no propósito. E aí começa a haver cada vez mais confusão nos relacionamentos. E tudo se acaba em nada. Sabe qual é o negativo oposto de Atos 2? É Gênesis 11, né? A Torre de Babel. Porque em Atos 2, ninguém tinha o potencial de se entender. Mas o Espírito Santo entrou, todo mundo se entendeu. Em Gênesis 11, na Torre de Babel, todo mundo tinha o potencial de se entender. Mas daqui a pouco, ninguém mais se entendia. Qual é a diferença entre um e outro? O propósito. Em Atos 2, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, qual é o propósito do Espírito Santo? Jesus disse, ele me glorificará. Então o Espírito Santo entra, e quando ele entra, você sabe que ele entrou, porque as pessoas começam a dar glória a Deus. Quando o Espírito Santo não entra, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu na Torre de Babel. Sabe qual era o propósito na Torre de Babel? É a seguinte expressão: façamos o nosso nome célebre. Esse era o objetivo da Torre de Babel. Nos tornamos nós mesmos celebridades, como que estamos edificando. Irmãos, quantas igrejas e ministérios estão buscando construir um célebre nome para si mesmo? O que importa é a marca da igreja, o que importa é a igreja bombar, o que importa é ser uma igreja relevante, mas na verdade não é relevante, é pop mesmo. É realmente os seus líderes serem celebridades. Isso é a Torre de Babel. Torre de Babel é façamos célebre o nosso nome. E sabe qual é o fim daquilo? O Espírito Santo vira o rosto contra aquele projeto. Deus desce e de repente eles tinham tudo para se entender. Eles tinham tudo em comum, mas de repente, cara, ninguém entende mais uma palavra do que o outro quer dizer. Da confusão, da racha, cada um vai para um lado. Não tem mais jeito de ter comunhão. Irmãos, Deus nos chamou para ser igreja e não Torre de Babel. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo. Nós precisamos vigiar e viver a verdade em amor. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer que sem Ele nós não podemos. Nós precisamos renunciar à nossa busca prioritária por felicidade. E viver não para tornar célebre o nosso nome, mas para que o nome de Cristo seja glorificado. E foi Ele que morreu pela igreja. Não fui eu. Não foi nenhum outro líder. Foi Ele, querido. Então, que Ele receba toda a glória, toda a honra, porque Teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Então, que o Senhor nos ajude, sabe, porque a gente precisa se jogar nele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, pela sua palavra, pela presença real do seu Espírito Santo, ele vai atuar em todas as áreas da nossa vida. E com isso a gente vai ser realmente igreja unida, até que ele venha nos arrebatar, ou que a morte nos una a ele. Vamos orar. Por favor, fique de pé. Pai, nós nos levantamos como igreja aqui essa noite na Tua presença. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor pegue a Tua lupa e passe em cima da nossa vida. E mostre a verdade a nosso respeito. E denuncie, Pai, se estamos querendo fazer da igreja apenas um meio para alcançar a nossa felicidade pessoal e momentânea, sem se importar com a Tua glória. Pai, nós precisamos que o Senhor, pelo Teu Espírito, venha unir a nossa língua, unir a nossa linguagem, nos unir em relacionamento e em comunhão espiritual contigo. E isso passa por estarmos unidos uns com os outros. Por isso eu te peço nessa noite, humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que construamos torres para nós mesmos. Não permitas que sejamos coniventes com aquilo que é tão perigoso como a mentira e a fofoca, que pode esquartejar a tua noiva. Nos ajuda a ser zelosos, prudentes, amáveis, sinceros, vivendo a verdade em amor. Nos capacita, Jesus, para a gente comunicar mais da Tua grandeza para cada pessoa que está à nossa volta. Esse é o nosso pedido sincero e honesto. Pai, fica com a gente. Nós precisamos de Ti, Senhor. E nós pedimos isso não para que essa igreja dê certo, nós pedimos isso não para que esse ministério bombe, mas nós pedimos isso porque nós reconhecemos que Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua, somente Tua é a glória, para sempre. Em nome de Jesus. Amém.